um dia, inclusive até um dia diferente, que nós viemos um pouco mais cedo para adorarmos o Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo, ressuscitou. Nós viemos aqui celebrar o Senhor Jesus nesta manhã, como sempre o fazemos, mas hoje de uma forma especial. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, gostaria de ler com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 19. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora eu gostaria de ler o versículo 58, o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque ela é a revelação do Senhor para nós. Pedimos a tua graça e a tua bênção na meditação da tua palavra, que assim como foi no caminho de Emaús, quando o Senhor conversava com aqueles 2 discípulos, eles sentiam os seus corações arder, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, nossos corações também sejam postos em brasa, Senhor, pela exposição da tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os coríntios, a igreja que estava em Corinto. Corinto era uma grande cidade, uma cidade portuária, mas lá também era conhecida como a capital do prazer. Então quem queria desfrutar de prazer, quem queria gozar de prazer, ia para Corinto. E a prostituição principalmente era algo tão comum em Corinto, que inclusive os próprios cultos que eram oferecidos aos ídolos nos templos pagãos,
haviam as chamadas prostitutas cultuais, né? E eles então tinham relacionamentos sexuais, e eles viam isso como prestação de culto aos seus ídolos, aos seus deuses pagãos. Corinto era conhecida como a cidade do prazer, a capital do prazer, e lá imperava aquele pensamento de que não existe ressurreição após a morte, não existe nada de sobrenatural. Então o lema deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos a nossa vida aqui. Vamos desfrutar do máximo de prazer possível, porque nós vamos morrer e depois nós não vamos ter mais esse prazer. Esse era o pensamento corrente, era a filosofia, com toda certeza, oriunda de Atenas, que era a capital da Grécia, a capital pensante daqueles dias. E crer na ressurreição dos mortos era algo até vergonhoso para a inteligência das pessoas, dos coríntios, dos gregos naqueles dias. Então você pode se lembrar que quando Paulo foi pregar no Areópago, ele, depois de falar que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus determinou até o lugar aonde nós nascemos, aonde nós moramos, aonde nós vivemos, e que Ele havia destinado um varão para julgar os homens, e Ele acreditou esse varão mediante a sua ressurreição dentre os mortos. E depois, a hora que ele ia começar a falar acerca de Jesus e da ressurreição, os gregos não quiseram mais ouvir. Ele falou: olha, vamos deixar para outra depois, ou para outra ocasião, para você falar a respeito desses outros dois deuses. Para eles, a ressurreição era uma falácia, era uma coisa vergonhosa. E é claro que essa ideia, esse pensamento favorecia a sua busca frenética por prazer, quebrando todos os princípios, quebrando todos os mandamentos de Deus, em busca do prazer. E esse pensamento estava infectando a igreja de Corinto. Tanto é que eles até não queriam pregar a respeito da ressurreição, porque seria algo ofensivo para as pessoas que viviam em Corinto. Mas Paulo, irmãos, nos mostra aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, que sem ressurreição não há evangelho, sem ressurreição não há esperança, sem ressurreição não há fé cristã, sem ressurreição não há pregação. E ele começa mostrando para nós que a ressurreição de Cristo, ela é tanto primeiramente a ressurreição de Cristo, porque se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam. Então a ressurreição é um ponto fundamental da nossa fé, é um alicerce do Evangelho. E ele mostra aqui nos versículos 3 e nos versículos 4, o apóstolo Paulo, ele faz um resumo do Evangelho, um extrato do Evangelho. E ele nos diz que o Evangelho é isso. E o Evangelho não é o que ele inventou, mas o Evangelho é algo que ele recebeu de Cristo e dos demais apóstolos com ele. E ele diz: o que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o cerne do Evangelho. O Evangelho começa nos falando que Cristo, não um homem qualquer, mas Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele tanto morreu por se dar voluntariamente para morrer em nosso lugar, como ele também foi morto de um modo cruel, ultrajante, doloroso, vergonhoso, a morte mais terrível, mais amaldiçoada que uma pessoa podia passar. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi morto naquela cruz. Por quê? Pelos nossos pecados. O Evangelho fala, nos anuncia que Cristo teve que morrer pelos nossos pecados. O Evangelho anuncia a gravidade do pecado, a hediondez do pecado, como o pecado é odioso
Antes de ser aos nossos olhos, ele é odioso aos olhos de Deus, provoca a sua ira, e o pecado trouxe sobre nós a maldição, não do diabo, mas a maldição de Deus por causa dos nossos pecados, porque o pecado é afronta contra Deus, é rebeldia contra Deus, é transgredir as leis de Deus. E a nossa situação, a situação do homem pecador é tão grave, que só há um meio de nós sermos livres disso, é por meio da morte substitutiva, vicária de Jesus Cristo, na cruz do pecado, na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos teus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Quantas vezes nós ficamos lutando nos nossos corações contra a acusação do diabo, contra a lembrança de pecados que nós já cometemos. Quantas pessoas até hoje estão transtornadas por isso. O homem está afastado de Deus, está longe de Deus, está em inimizade com Deus, porque por causa do pecado. Mas Cristo resolveu o nosso problema. Cristo resolveu o maior problema que nós temos, aquele que é o que se interpõe como uma grande muralha entre nós e Deus, que são os nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, não para nos dar uma possibilidade de perdão, ou uma possibilidade de salvação, mas Ele nos perdoou morrendo na cruz, Ele nos reconciliou com Deus morrendo na cruz, Ele nos declarou justos diante de Deus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, Irmãos, e quando nós falamos de cruz, muitas vezes parece que a gente não tem ideia do que é a cruz. Quando nós falamos de cruz, quando nós falamos de sangue, nós não estamos falando, igual como você vai fazer o exame de diabetes, né? E faz um furinho aqui no dedo para você medir a sua glicemia. Nós estamos falando de uma morte dolorosa, cruel, ultrajante, vergonhosa, que era um escândalo diante de todos. E o Senhor Jesus foi exposto naquela cruz. Deus expôs o seu Filho, morrendo naquela cruz, sofrendo, levando sobre Ele todos os nossos pecados. Em Cristo, todos os nossos pecados estão resolvidos, todos os nossos pecados estão perdoados, todos os nossos pecados receberam o devido tratamento que eles tinham que ter. Mas a mensagem do Evangelho não para só, Cristo morreu pelos nossos pecados. Não, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E veja que aqui nesses 2 versículos, 2 vezes se repete, segundo as Escrituras. Porque Deus já havia profetizado, já estava anunciado, tanto os sofrimentos de Cristo, a morte de Cristo, como a glória que se seguiria após a sua morte. Tudo isso foi planejado desde a eternidade e anunciado nas Escrituras Sagradas e cumprido cabalmente na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Quando Cristo ressuscitou, o que Deus estava querendo mostrar para nós? Que o sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário foi aceito, foi suficiente, é um sacrifício cabal, eficaz, que muda totalmente o nosso estado e a nossa condição diante de Deus. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, por isso Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus Cristo também foi ressuscitado, Ele ressurgiu, Ele reapareceu, não como aquelas pessoas que Ele ressuscitou durante o seu ministério, pessoas que Ele ressuscitou, mas que voltaram a morrer. Cristo ressuscitou para não morrer nunca mais, ressuscitou de forma gloriosa, e Deus também estava ali anunciando que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você pode procurar
E se nós temos inúmeras provas de que Jesus Cristo ressuscitou, inclusive o texto que nós lemos aqui nessa manhã, apresenta muitas testemunhas. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Nós não estamos aqui apenas relembrando isso hoje. Hoje é um horário diferente, é um dia especial, mas todos os domingos nós nos lembramos disso. Todos os domingos nós nos lembramos que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí está a nossa fé, aí está a nossa esperança, aí está o alicerce da nossa fé, da nossa vida. E porque Ele ressuscitou, nós temos um intercessor junto ao Pai, que roga e intercede continuamente por nós, porque Ele ressuscitou, Ele está conosco hoje, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou e por isso Ele vai voltar para buscar o seu povo e a sua igreja. Ele ressuscitou e Ele continua defendendo, protegendo, abençoando e concedendo vitórias para o seu povo. Nesses dias, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, é o resumo do Evangelho, é o cerne do Evangelho. E Paulo mostra para nós quais são as atitudes que nós temos que ter com o Evangelho. Ele começa dizendo no versículo 1, irmãos, eu estou lembrando a vocês o Evangelho precisa ser lembrado. O Evangelho que eu vos anunciei, o Evangelho precisa ser anunciado, o qual recebestes, o Evangelho precisa ser recebido. Você recebeu o Evangelho? Só que para a gente receber o Evangelho, né, pastor Edson? Nós temos que largar o pecado, largar a rebeldia, largar todas as outras mentiras inventadas pelos homens. Nós temos que largar tudo isso para ficar de mãos vazias e recebermos esse Evangelho, tal como ele é, e no qual ainda perseverais. Nós precisamos perseverar no Evangelho, e não pense que isso é fácil. Isso exige uma luta. Por isso que Paulo, ou melhor, Judas, na sua pequena carta lá perto de Apocalipse, ele diz: irmãos, vocês precisam batalhar diligentemente por esse Evangelho. O Evangelho que anuncia que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. Nós precisamos perseverar no Evangelho. Nós precisamos reter o Evangelho. Olha só a palavra que Paulo usa: reter, agarrar o Evangelho, nos apropriar do Evangelho. Ou que essa manhã possa servir para que você retenha o Evangelho, se apegue a esse Evangelho, porque não há outro Evangelho. A coisa que o diabo mais quer fazer é esconder o Evangelho das pessoas, ou então diluir, distorcer a mensagem do Evangelho, para que as pessoas não conheçam o poder de Deus e experimentem o poder salvador de Deus nas suas vidas. Então nessa manhã nós somos instados pela palavra de Deus a combater pelo Evangelho. Mas será que Cristo ressuscitou mesmo? Será que isso é uma verdade? Será que existem provas disso? Paulo diz, olha, existem muitas provas, a ressurreição é algo verdadeiro. Por quê? Porque os 12 apóstolos testemunharam Jesus Cristo ressuscitado. Depois, quando Jesus subiu para o céu, mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Irmãos, se a ressurreição fosse uma visão ou uma alucinação, será que 500 pessoas teriam uma alucinação ao mesmo tempo? 500 pessoas, e muitas delas estavam vivas nos dias que o apóstolo Paulo escreveu. Então as pessoas podiam ir perguntar: escuta, é verdade, você viu mesmo? Era algo real, algo verdadeiro. Depois Tiago e todos os outros apóstolos viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e se transformaram em ardorosas testemunhas da ressurreição, deram as suas vidas por esta mensagem. E Paulo termina dizendo: mas o último que viu ele ressuscitado foi eu, o menor de todos os apóstolos, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu vi, ele apareceu a mim no caminho de Damasco, eu o vi com a sua glória, eu o vi com o seu poder. Irmãos, e essa visão do Cristo ressuscitado transformou completamente a vida do apóstolo Paulo. E nós vemos, irmãos, que depois ele viu Jesus, ele foi chamado por Jesus, e ele se sentia ainda inadequado
para o chamado de Jesus Cristo, para que ele também com os outros apóstolos fosse uma das testemunhas da ressurreição. Irmãos, nós temos inúmeras provas que Jesus ressuscitou, podia citar muitas aqui, mas aqui no texto nós encontramos uma muito importante: os discípulos foram transformados. Aqueles discípulos tímidos, covardes, que estavam trancados dentro de uma casa, depois que Jesus Cristo havia sido crucificado e sepultado, eles depois se tornaram homens corajosos, homens valentes, homens ousados, homens intrépidos, que morreram afirmando que Jesus Cristo ressuscitou. Você quer uma prova maior do que essa? E esse Cristo ressuscitado continua alcançando homens, mulheres, jovens e crianças. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque Cristo ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Quem é que poderia garantir a existência da igreja há mais de 2000 anos? Uma igreja composta por pessoas falhas, fracas, pecadoras, cheias de problemas, cheias de lutas, passando por períodos tenebrosos. Quem é que poderia sustentar a igreja até aqui? Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e está conosco pelos séculos dos séculos. E Ele continua nos transformando. Você foi transformado por esse Cristo, e hoje você é uma testemunha da ressurreição. Louvado seja Deus. Irmão, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, a nossa fé vai por água abaixo, que nem um prédio implodido, né? Já viu implosão de um prédio? Vai para baixo. Porque se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é falsa, nossa fé é vã. Os apóstolos foram falsas testemunhas, eles ofenderam a Deus pregando uma mentira. Nós continuamos nos nossos pecados. Os que morreram crendo em Cristo pereceram, e nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Mas se Cristo ressuscitou, como Ele de fato ressuscitou, como Ele de fato está vivo, a nossa pregação é a verdade. A nossa fé está alicerçada na verdade. Os apóstolos foram verdadeiras testemunhas. Eles agradaram a Deus anunciando a ressurreição de Cristo. Nós não continuamos mais nos nossos pecados. Nós fomos perdoados, fomos justificados, fomos reconciliados com Deus. Aqueles que morreram em Cristo não depositaram a sua esperança, a sua fé nele em vão. Porque se Cristo ressuscitou, como nos ensina a nossa fé, nós podemos declarar com toda a convicção: eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna, embora eu morra, embora eu seja sepultado, no dia em que Jesus Cristo voltar, Ele haverá de me levantar da sepultura, com um corpo glorioso transformado, para viver eternamente com Ele. Cristo ressuscitou. E por isso nós não somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Pelo contrário, nós somos as pessoas mais bem-aventuradas, mais felizes. E vale a pena nós gastarmos a nossa vida por Cristo aqui. Vale a pena nós nos privarmos de tantas coisas. Dizermos não ao pecado, não ao prazer que é produzido pelo pecado. Nós deixarmos de viver para nós, deixarmos de realizar nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, e dedicarmos a nossa vida a Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, e depois do dia que Ele voltar, nós haveremos de ressuscitar em glória, e nós haveremos de receber das mãos de Deus, de acordo com tudo aquilo que nós realizamos através deste corpo que você tem aí agora. Mas um corpo que será glorificado. Por isso o apóstolo Paulo termina dizendo no versículo 58, Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. Portanto, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor seu trabalho não é perdido, seu trabalho não é vão, seu esforço, sua dedicação, sua luta, sua perseverança, sua consagração, para que você seja uma pessoa frutífera, uma pessoa que agrada a Deus, que serve a Deus, que anuncia esse evangelho, que proclama esse evangelho, que faz todo o esforço possível para isso. Seu esforço, seu trabalho não é vão.
porque Cristo ressuscitou. Então, meus irmãos, que nós guardemos esta mensagem no nosso coração, e que a ressurreição de Jesus Cristo dessa manhã nos leve a sermos cada vez mais firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Aleluia. Gostaria de chamar os irmãos do louvor aqui. O pastor João Lunardelli presidirá agora a ceia do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a ouvir a palavra do Senhor. Primeiro, como gostaria, antes de iniciarmos a ceia, pela alegria de recebermos essa mensagem da manhã. Todos nós, a palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar. O que vamos celebrar agora é para reavivar a nossa memória. Todos nós aqui com memoriais vivos, testemunhas vivas que Cristo ressuscitou. Se você crê nisso, a palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar. Como é gostoso ouvir a palavra de Deus logo de manhã. O nosso coração mais descansado, a nossa alma mais quieta. Assim nós podemos acolher a palavra com uma boa semente. Fechamos nossos olhos. Pai, oh Jesus, passeia entre nós nesta manhã. Ajuda-nos a examinar os nossos corações. Tu és aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Estamos prestes a comer do pão, Senhor. O pão representa o teu corpo. Eu preciso estar em união com o teu corpo. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso respeitar o meu irmão. Eu preciso honrar o meu irmão. Eu preciso e necessito urgentemente parar de acusar o meu irmão. Senhor, se há pedras em nossos bolsos, se há pedras em nossas mãos, ajuda-nos a lançá-las fora. Nós vamos partilhar o pão que representa o teu corpo. Há necessidade de cura no corpo. Senhor, eu sou a célula que está causando enfermidade no corpo. Sou eu, Senhor. Sou eu a célula que causa enfermidade no corpo da tua igreja. Sou eu, Senhor, aquele que não consegue perdoar e só quer perdão. Sou eu, Senhor, aquele que está sempre com pedras na mão. Se sou eu, Pai. Hoje nós celebramos a ressurreição da vida. Eu não quero mais ter esse tipo de vida. Eu quero celebrar uma nova vida.
sem pedras. Não só nas mãos, mas também na minha mente, na minha consciência, no meu coração. Eu não me posso mais permitir, Senhor, andar nesses últimos dias com pedras acusadoras, que ferem, que machucam. Não. Como é memorial do Senhor, eu estou examinando o mais profundo do meu ser agora, Senhor. Que o Espírito Santo possa apertar o nosso coração nesta hora. Que todos nós, após a ceia, possamos verdadeiramente comemorar a ressurreição. A ressurreição de Cristo, pois o pecado não pôde retê-lo. Mas a nossa ressurreição, ao pedirmos perdão àquele que pode perdoar. Nós também vamos celebrar o vinho que representa o sangue de Jesus. Foi lido no início que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas também, ao celebrarmos esta ceia, pela fé naquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, nós também possamos sermos curados das nossas enfermidades na alma, da angústia, dos medos, da solidão, da incredulidade. Tudo segundo as Escrituras. Como podemos conhecer a Cristo se nos afastamos das Escrituras? Como podemos receber a cura genuína pelo poder do sangue de Cristo se eu não tenho comunhão com Cristo? Ele reina, e Ele quer reinar em seu coração, em meu coração, em nosso coração nesta manhã. Que esta Páscoa, que essa celebração possa fazer a diferença. Amém? Gostaria que todos nós ficássemos ainda com os olhos fechados. E se algum irmão desejar levantar do seu lugar e se reconciliar com o seu irmão, não olhem, não abra os seus olhos. É o momento. Não deixe as coisas pequenas, vãs, se distanciarem da alegria de celebrarmos a ceia na paz daquele que vive e reina, Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesta manhã. A ceia também representa o perdoar, o comemorar a união, o novo nascimento, ser nova criatura em Cristo Jesus. Não deixa nenhuma dificuldade de segurar se você tem que se reconciliar. Primeiramente com o Senhor. Talvez com seu irmão, com a sua irmã. Vamos verdadeiramente celebrar a Páscoa real, que nos garante a liberdade plena, onde éramos escravos do pecado, agora não mais, somos libertos do pecado, temos poder sobre o pecado, e seremos definitivamente libertos
livres do pecado, na glória que está por vir. Você tem coragem? Cristo lhe lança esse desafio nesta manhã, de se reconciliar. O Evangelho é cheio de desafios. Para retê-lo, eu preciso me desafiar a cada manhã. Para vivê-lo, eu preciso também me desafiar a cada manhã. Para experimentá-lo, eu também preciso me desafiar a cada manhã. É um dia após outro dia. O Evangelho é cheio de desafios. E o maior deles não é você apenas ser perdoado, é você perdoar. Para isso precisa coragem, decisão, determinação. Participe da ceia nesta manhã sem antes se reconciliar. Não permite mais uma vez, numa data tão especial, no domingo tão especial, novamente o inimigo prevalecer. Não permita isso mais na sua vida. Não permita. Não permita mais isso. Cristo nos liberta. Cristo nos liberta. Ele é o único que pode nos libertar. Verdadeiramente, genuinamente, corpo, alma e espírito. Participe desta ceia como um verdadeiro memorial, uma verdadeira testemunha de uma nova vida que somente em Cristo ressurreto podemos ter e receber. Gostaria de convidar os diáconos. Vida por mim, pecador.
Alguém deixou de receber o cálice e o pão? Continuemos orando. Alguém mais não recebeu? Eis o pão, que representa o corpo de Cristo. Hoje é um dia especial na nossa igreja. E eu quero, pastor Edson, pedir perdão ao Senhor em nome da igreja. De algumas falhas, algumas imprudências, meninices, criancices, que muitas vezes nós acabamos cometendo contra o Senhor, que é o anjo da igreja. Eu não tenho nada contra o pastor Edson. Eu estou pedindo perdão a ele em nome da igreja, no seu nome. Nós devemos honrar o nosso pastor. O pastor Davi bem disse que a igreja está viva há 2000 anos, porque o nosso Redentor vive, mas ele também sustenta homens valentes, valorosos, para dar continuidade na sua igreja. Abrace o seu pastor, honre o seu pastor, respeite o seu pastor. Eu espero que através dessas palavras, essa juventude que sempre fica aqui, possam também aprender a não lançar mais pedras, palavras que ferem, que machucam, que todos nós possamos verdadeiramente participar da ceia. Se você continuar lendo o texto, fala que há muitos que dormem. Há muitos que dormem. Não há mais tempo de dormir. Não há. Por isso, em nome da igreja, dos membros da igreja, dos teus filhos na fé, eu lhe peço perdão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e o partiu e disse:
Comei, em memória de mim. Comamos, pois, o pão, em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado o pão, Jesus tomou o cálice em suas mãos. E tendo dado graças, disse: tomai, pois este é meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Que ao tomarmos deste cálice, a cura e a plena libertação esteja sobre a sua vida. Tomamos, pois, o cálice. Continue orando. Agradecendo ao Senhor. Não se disperse. Se concentre. Reserve alguns minutos do seu coração para adorar a Deus. Se você quiser se expressar, se expresse. Se você quiser ficar calado, o Senhor lhe respeita. Senhor, eu quero ser um memorial diferente a partir de agora. Quero realmente fazer do meu serviço ao teu reino glórias ao teu nome. Eu quero me dedicar mais a ti, Senhor. Irmãos, é a libertação. Não há mais espaço para tantas vaidades inúteis. Oh, Jesus querido, seja o Senhor eternamente louvado. Jesus Cristo é o Senhor, aleluias, glórias a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, amados. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Não há dádiva maior, não há tesouro maior, não há bem maior de que no seu coração essas palavras entrarem e fazerem moradas eternas, que Jesus Cristo é o meu, é o seu, é o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar desse amor, desta verdade, segundo as Escrituras, que Jesus Cristo vive e reina, e Ele é o nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Os diáconos estarão recolhendo os cálices aí com os irmãos. O Senhor Jesus morreu. Nós celebramos aqui agora a sua morte, mas também a sua
ressurreição. Então vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor, proclamando nesta manhã a sua ressurreição. E hoje nós podemos viver em novidade de vida, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Ele é o leão da tribo de Judá, nosso libertador. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou as cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. E nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Louve ao Senhor, exalte o Senhor nesta manhã, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Glória a Deus. Nossa força em tempos de fraqueza. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Queria passar a palavra para o pastor Edson. Acabou a bateria, a gente tem que ser esse. Irmãos, nós estamos aqui para apelar para a bondade dos irmãos, a generosidade dos irmãos, porque a igreja esta semana ela adquiriu mais um terreno, é um terreno que dá fundos para os que já temos no Parque Viaduto. Ele é bem rente ao fundo da construção que está feita lá. 10 por 44 metros, e um sonho que nós abrigávamos no nosso coração e achávamos já impossível de ser realizado. Nós sempre pensamos na possibilidade de comprarmos aquele fundo, e esta semana o terreno foi comprado. Nós vamos pagar prestações de R$1.000, mas pagamos já essa semana R$46 mil do terreno. 20 a pousada arrumou para a igreja, e nós precisamos devolver porque a pousada vai fazer uma reforma, e só a mão de obra da reforma que eles vão fazer lá vai ficar em R$160 mil. Então, nós temos que devolver num prazo curto para a pousada. E 26 irmãos nos abençoaram, emprestando. Então, há um dinheiro emprestado de R$46 mil que nós precisamos levantar e pagar num prazo mais breve possível, não é? Então, não sei se está pronto os envelopes que eu havia pedido. Está pronto? Então, tem envelopes pronto para os irmãos darem essa oferta alçada. Os irmãos que quiserem dar, é voluntário. Os irmãos colocando esta oferta neste envelope de oferta alçada, os irmãos saibam que está sendo direcionado para esse terreno que foi comprado para o Parque Viaduto. Mas, sabe, irmãos, eu digo para os pastores que nós precisamos ficar antenado, ligado na igreja. E, graças ao Senhor, Deus me deu o privilégio de, na compra do primeiro terreno, eu ir atrás, eu procurar conversar com pessoas, as pessoas me indicarem uma pessoa que estava vendendo, e agora nesse outro terreno a mesma coisa. Tinha num terreno vazio, tinha lá um telefone, lá de um celular, de um corretor, e eu perguntei sobre aquele terreno lá no Parque Viaduto, porque eu pensei, nós precisamos de um estacionamento. Porque se nós fizermos uma quadra de esportes poliesportiva, ali, bem em frente ali com o prédio, nós vamos ficar sem estacionamento. Então, eu mirava um terreno ali por próximo. E eu liguei, ele disse, olha, eu expliquei para ele que eu queria um terreno maior, o dele era 5 por 22, eu tenho um atrás do meu. Mas aí eu me adiantei mais, mas não era bem isso que eu queria um terreno lá naquele local. Pois é, ele disse, eu tenho um lá para vender, então está comprado. Então, graças a Deus por isso, mas eu peço que os irmãos orem, quem puder jejuar, jejue, tanto para nós levantarmos os fundos para esse terreno, como para que portas sejam abertas para nós comprarmos o outro que é vizinho desse. Amém. Porque o vizinho desse, ele é 11, e fecha com 22. 11 na frente e 22 no fundo.
Então nós vamos ficar, se a graça do Senhor permitir, nós vamos ficar com terrenos que pegam o quarteirão de cá e vão acabar no quarteirão de lá, vão atravessar o quarteirão. Isso é muito importante para a igreja por um detalhe. Primeiro, para a questão do estacionamento. Segundo, para ampliação nossa do próprio projeto. E terceiro, irmãos vinham perguntando, insistindo sobre uma igreja no Parque Viaduto. E eu dizia, olha, naquela construção, não. Naquele local ali, não. Porque ali só vai ser reservado para isso. Mas agora, irmãos, com esse terreno do outro lado, nós podemos ter uma igreja, mas no outro terreno, no terreno da outra rua, da Rua do Fundo. Então, nós podemos ter no futuro uma igreja na Rua do Fundo, completamente independente das instalações do ESCA aqui na frente. Então, e vai ser uma oportunidade de trabalho, lá já tem, além de nós termos o ESCA funcionando, nós temos cerca de 20 crianças, jovens, que é ali do bairro São João, ali próximo, que vêm e tem cultos ali à noite. Essas crianças, né, são abençoadas, crianças que não são filhos de crentes, são só filhos de traficantes, filhos de pessoas que são ladrões, e esses meninos, esses 20 meninos, já estão se integrando na igreja, já têm participado de retiros da igreja. São coisas que os irmãos, às vezes, não dá para falar tudo o que a igreja faz, não é? E aconteceu com a porta que nós abrimos no Parque São João, e acabamos, por economia, fechando o salão lá, mas trouxemos os meninos para esses trabalhos de sábado à noite no Parque Viaduto. Então, lá, nós podemos dizer que lá pode nascer uma promissora igreja, já que ali no bairro tem bastante irmãos, ali no bairro tem alguns irmãos que moram, pelo menos umas 3 famílias já moram ali no Jardim Guilherme, e a localização ali vai ficar uma localização muito boa, abrangendo ali o Sabiá, o Guilherme, e essa nova construção que foi feita quase que rente à igreja. E se Deus nos der esse outro terreno, esse terreno vai ficar vizinho dessa construção. Orem, irmãos, eu digo para os que trabalham comigo, não pensemos no ontem. O ontem passou. Vamos olhar o hoje, vamos construir, vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. Amém. Não há tempo para nós olhar o ontem. O que aconteceu ontem foi ontem, acabou e morreu. Passado é passado. Avancemos para o nosso futuro, para o futuro que Deus tem reservado para esta igreja, e para o papel e para a missão que Deus tem reservado para a igreja, que é avançar, avançar, avançar e nunca recuar. Amém? Você pode falar, fala você. Irmãos, eu vou entregar para os diáconos, fazer o favor de entregar os envelopes agora na saída, ok? O pessoal saindo recebe o envelope da oferta alçada, e os irmãos, por gentileza, tragam à noite, que nós vamos ter um momento no culto para entregar essa oferta alçada, tá bom? Se você também recebeu o envelope e não for trazer, não tem problema, traga mesmo vazio, para a gente usar em outras vezes também, tá bom? Obrigado. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus, né, por todos que estão aqui, fazer um convite especial. Escola Dominical, todos os domingos, às 9 horas, muito especial na vida de cada um. Não deixem de participar. Hoje, os seus filhos aprenderam, fizemos um teatro participativo, todos eles trabalharam num teatro maravilhoso lá em cima, e eles aprenderam a primeira Páscoa, por que a Páscoa, qual o significado da Páscoa, né? Por que a ceia do Senhor. Foi lindo. Nós agradecemos os professores, aqueles que estiveram envolvidos nesse momento com as crianças. Então, traga seus filhos para a escola dominical, não deixem eles ficarem domingo pela manhã sem fazer nada, muitas vezes assistindo uma televisão, mas tragam, venham também,
para que seus filhos possam crescer e aprender a palavra do Senhor. E todos que estão aqui estão convidados, todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Amém? E perguntem para eles hoje o que eles aprenderam. Vai ser muito importante vocês relembrar sempre com eles o que é a verdadeira Páscoa, o que foi a libertação e que hoje nós estamos livres por causa de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E todos os pais, depois, procurem pegar os seus filhos, vai ter o café da manhã, meio tumultuado, né? Tem bastante gente, então procurem pegar seus filhos e dar o cafezinho da manhã para eles. Não esqueçam de ir lá pegar as crianças, tá bom? Nós vamos nos despedir com a bênção apostólica. Ó maravilhosa graça. A graça que tem nos aceito com os nossos pecados e nossas maldades e tem nos transformado. Que esta graça, maravilhosa graça, esteja com os irmãos. O amor de Deus, nosso Pai, o amor que não tem largura, altura ou profundidade, o amor de Deus sem interesse, um amor de Deus que renuncia, um amor de Deus que cuida de nós, do nosso levantar a nosso deitar, e que cuida de nós do nosso berço até o túmulo. Que o amor de Deus seja sobre vós. Deliciosa, amorosa, doce, persistente, suave e meiga consolação do Espírito Santo da promessa esteja convosco. Convosco permaneça desde agora e para todos sempre. Amém.